pessoal, tudo bem? Obrigado por estar aqui no nosso canal e esse vídeo tem como objetivo explicar o fenômeno de planificação do mundo. Vou tentar explicar de uma maneira o mais acessível possível e o mais clara possível. Fenômeno de planificação ou a planificação do mundo. Para chamar um pouco a atenção para esse fenômeno, vamos pontuar algumas coisas que vêm acontecendo nos dias de hoje, nessa década pelo menos. Você deve ter ouvido falar muito, ou ouve falar seguidamente, do crescimento da China e do crescimento da Índia. Você também ouve falar, volta e meia, a respeito de crises em países europeus. Você já deve ter ouvido falar de crise na Grécia, crise na Itália, crise em Portugal. E se você voltar um pouquinho no tempo, você também vai lembrar da crise de 2008, que afetou mais profundamente os Estados Unidos e, por consequência, acabou afetando todas as partes do mundo. O fenômeno da planificação do mundo, a teoria da planificação do mundo, caso ela esteja correta, ela explica esses fenômenos. O que seria a planificação do mundo? A planificação do mundo seria a nivelação do mundo, a igualdade entre os países. Que tipo de igualdade eu estou falando? Estou falando da igualdade que você imaginar, igualdade econômica, igualdade cultural, enfim. Imagine o mundo como um sistema heterogêneo, ou seja, um sistema com vários países diferentes. Imagine que esse sistema está ficando igual, está ficando homogêneo. Como qualquer sistema, seja um sistema físico, um sistema químico, um sistema social também tende à igualdade. Então seria mais ou menos isso a planificação do mundo. A questão é como começou essa planificação, como se explica isso, como nós podemos explicar todos esses fenômenos que estão acontecendo, essas crises que acontecem volta e meia num país até então tido como desenvolvido. Como a gente pode explicar o crescimento da China, que vem crescendo há muitos anos acima da média global? Como nós podemos explicar o crescimento da Índia também? O Brasil, a Rússia também, que juntos seriam os BRICS, também poderiam ser colocados nesse grupo de países que vem crescendo. Mas, infelizmente, para nós, principalmente para os brasileiros, nos últimos anos, em função da queda do preço das commodities, em função da queda do preço de matérias-primas, como petróleo, minério, enfim, nós vimos a economia de países como a Rússia e o Brasil não seguirem um crescimento tão grande como segue a China e a Índia. Como tudo isso começou? Vou contar uma breve história para vocês. Imagine o seguinte, imagine que você está nos Estados Unidos, há um tempo atrás, imagine há anos e anos atrás. Nos Estados Unidos, para quem não conhece tanto a cultura americana, lá as empresas de contabilidade, elas são extremamente importantes. O imposto de renda nos Estados Unidos é algo extremamente importante. Se você fraudar o imposto de renda, você pode ir para a cadeia, literalmente. Então lá o cidadão americano, ele costuma pagar por serviços de contabilidade, para ter certeza de que ele não vai ter nenhum problema com o imposto de renda. Então imagine você o seguinte, um belo dia, uma empresa de contabilidade teve uma ideia. Ela pensou o seguinte: o que eu posso fazer para baratear, o que eu posso fazer para diminuir os meus custos? Então, o chefe da empresa pensou o seguinte: existe um país, no caso a Índia, onde a população tem a língua oficial que é o inglês também. Nesse país existe uma grande mão de obra qualificada e, ao mesmo tempo, essa mão de obra é muito mais barata que a mão de obra dos Estados Unidos. Então, qual foi a ideia desse empresário da área da contabilidade? Ele pensou o seguinte: se eu conseguir levar para a Índia, mandar através de internet, através de um software, o que seja, se eu conseguir mandar os dados dos meus clientes
e conseguir com que um grupo de indianos faça essa contabilidade, faça essa prestação de serviço para mim, eu vou baratear os meus custos, ao invés de eu fazer todo o serviço nos Estados Unidos. No início, a ideia foi brilhante, sem dúvida foi brilhante. Ele mandou esses dados para subempresas indianas e o serviço foi feito. O serviço foi feito com qualidade e foi feito de forma barata. Em pouco tempo ele notou que ele estava conseguindo pegar mais serviço nos Estados Unidos, a empresa dele que ficava lá nos Estados Unidos, e ele conseguia fazer isso com um custo muito menor. Então ele foi se perguntando, por que eu preciso de tantos funcionários na minha empresa de contabilidade nos Estados Unidos? Se a maioria do serviço está indo lá para a Índia e o pessoal está dando conta, os meus lucros estão aumentando, eu estou conseguindo fazer o serviço com mais rapidez. Imagine o seguinte, uma empresa onde eram necessários 100 funcionários, uma empresa nos Estados Unidos, daqui a pouco passou, esses mesmos 100 funcionários não eram mais necessários, já que o grosso do serviço estava sendo mandado para a Índia. Então, onde eram 100 funcionários, passaram a ficar 10 funcionários. Então, gerou uma demissão em massa naquela empresa. Se fossem só essas demissões, o problema não seria tão grande. A questão é que a empresa concorrente, a empresa de contabilidade concorrente lá nos Estados Unidos, olhou, o que a empresa X está fazendo que ela está conseguindo pegar mais serviço, ela está conseguindo reduzir o custo dela, ela está conseguindo demitir funcionários, o que essa empresa está fazendo? Então, a empresa vizinha, analisando isso, descobriu, nossa, eles estão mandando serviço para a China, vamos fazer também. E foi brilhante a ideia, todos começaram a fazer. Acontece que, depois de um determinado tempo, todas as empresas de contabilidade dos Estados Unidos já estavam fazendo isso. E isso gerou um grande desemprego no país. Tá? Gerou uma grande massa de mão de obra, digamos assim, americana, desempregada. Isso é apenas um dos exemplos, um dos setores. De repente você pode me questionar, setor de contabilidade é um setor que não necessita uma mão de obra extremamente especializada. Eu discordo um pouco de você se essa é a sua opinião, mas tudo bem, vamos dar um outro exemplo. Ainda nos Estados Unidos, um belo dia em um hospital especializado em traumatologia, alguns médicos estavam sobrecarregados. Chegava o final do expediente e eles tinham várias pilhas de raio-x, de traumas, enfim, para analisar dos pacientes. E eles já não estavam mais dando conta. Então, um médico teve uma ideia brilhante, realmente foi brilhante no início. Ele pensou, enquanto nos Estados Unidos é dia, na Índia e na Austrália é noite, e vice-versa. Então ele pensou o seguinte, se eu conseguir, no final do expediente, mandar o bolo de documentos que eu não consegui analisar, de raio-x, se eu conseguir mandar para médicos desses países, países os quais, enquanto é noite, enquanto é madrugada nos Estados Unidos, lá é dia, eu vou conseguir otimizar muito mais o meu serviço, eu vou conseguir atender muito mais pacientes. E foi feito isso. Esse médico teve essa ideia e colocou em prática. Chegou o final do expediente, ele tinha novamente uma pilha de documentos para analisar, uma pilha de raio-x dos seus pacientes para analisar, e ele desenvolveu um software, o qual ele mandou esses raios-x que ele não deu conta de analisar naquele dia, ele mandou para outros hospitais, digamos assim, mais ou menos como se fosse um convênio, tá? Ele mandou para esses hospitais que ficavam na Índia e na Austrália. Então foi perfeito também, a melhora no rendimento da empresa dele, do hospital dele. No final do dia, aquela pilha de raios-x que ele não conseguia analisar, ele mandou para esses outros países. Enquanto ele estava dormindo nos Estados Unidos, era dia lá na Índia e na Austrália. E lá os médicos começaram a fazer o serviço dele. Quando ele chegou no outro dia no hospital, já estava tudo ali, tudo analisado. Tá? Já estava tudo analisado e mais ou menos diagnosticado. Certo? Então imaginem o ganho de rendimento que ele conseguiu. O quanto ele conseguiu deixar para trás os outros hospitais, as empresas concorrentes. A questão é sempre a mesma.
no início é brilhante, mas depois o seu concorrente vai descobrir o que você fez. Dito e feito, os concorrentes desse hospital que teve essa ideia no primeiro momento, eles descobriram. E o que aconteceu? Eles começaram a mandar também serviço na área hospitalar, na área da medicina, começaram a mandar para outros países. Então, novamente, outro setor americano, outro setor dos Estados Unidos que começou a demitir em massa. Então, isso foi só para mais ou menos resumir, várias áreas dos Estados Unidos, eu estou usando os Estados Unidos para ilustrar mais, tá? Estou usando esse país para ilustrar. Várias áreas começaram a mandar serviços para países que teriam uma economia menor financeiramente, mas ao mesmo tempo esses países eram países com uma mão de obra extremamente qualificada e ao mesmo tempo uma mão de obra extremamente barata. Se você analisar países como a Índia e a China, eles possuem uma mão de obra extremamente qualificada. Não quer dizer que toda a mão de obra desses países seja extremamente qualificada. Eu estive na China há anos atrás e até então, até eu botar meus pés na China, eu tinha uma ideia de que toda a mão de obra da China era extremamente qualificada, que todos os estudantes estavam acima da média mundial. Quando eu estive lá, eu me deparei com uma realidade um pouco diferente. Não é bem assim. Existe mão de obra não qualificada lá, embora alguns índices mascarem um pouco isso. Existe mão de obra que não é qualificada. Só que como esses países são extremamente populosos, o número de pessoas qualificadas muitas vezes supera o número de pessoas qualificadas de outros países, por serem países menores. Então, esses países com esse perfil foram um achado para os países desenvolvidos, para as empresas dos países desenvolvidos. E no caso, elas realmente conseguiram gerar mais lucro essas empresas. Com certeza você tem, se você pratica esporte, por exemplo, você tem um artigo esportivo de uma marca famosa aí, que eu não vou dizer o nome, porque não vou fazer propaganda, mas digamos que você tem um artigo esportivo de uma marca famosa. Com certeza você já viu lá na etiqueta Made in China, né? Made in Taiwan, Made in Camboja, Made in Vietnã, Made in Taiwan não, me desculpem, Made in Camboja, Made in Vietnã. Você já viu isso? Ao mesmo tempo, quando você viu um lugar aqui no Brasil que vendesse um artigo esportivo pirateado que não era original, você também na etiqueta deve ter visto Made in China, Made in Camboja, enfim. Então esses países, eles se destacam porque eles conseguem produzir hoje em termos de quantidade e em termos de qualidade. Então imagine o seguinte, os países desenvolvidos começaram a mandar, as suas empresas começaram a mandar serviço em massa para esses países em desenvolvimento, vamos dizer assim. Então esses países em desenvolvimento, que vamos pegar novamente o exemplo China e Índia, que são países paupérrimos, são países muito pobres, eles tinham uma economia extremamente baixa, tá? Um índice econômico muito baixo. E com essa demandada, com essa migração de serviço para esses países em desenvolvimento, obviamente eles começaram a crescer. Tá? Então, até pouco tempo atrás, era normal você ver o crescimento da Índia, o crescimento da China acima de 2 dígitos. Hoje não é tão normal, né? Esses países já começaram a estagnar o crescimento deles. E, ao mesmo tempo, você tem ouvido falar nas últimas décadas, volta e meia acontece uma crise nos países desenvolvidos. Até pouco tempo atrás foi a Grécia, que na verdade está numa crise, mas isso eu vou fazer um vídeo inteiro só sobre a crise na Grécia. Você já ouviu falar sobre a crise na Itália, crise em Portugal, crise na Espanha, crise nos Estados Unidos, tudo isso nos últimos tempos. Então o que está acontecendo? Com a migração de emprego para os países em desenvolvimento, as empresas não estão mais conseguindo competir, está cada vez mais difícil as empresas produzirem dentro dos países desenvolvidos. Por quê?
Porque a mão de obra é mais cara, é muito mais cara. E ao mesmo tempo você pode me questionar, mas a mão de obra é extremamente qualificada. Mas nesses países em desenvolvimento, eles têm também mão de obra extremamente qualificada. Lembrando, não é toda a mão de obra, mas existe uma grande parcela da população que é qualificada. Então, como concorrer com esses países? Como é a realidade nesses países? Na China, por exemplo, você já deve ter ouvido muito falar sobre o que eu vou falar agora, ou você já viu fotos. Se você não viu, é simples, é só procurar na internet, você vai achar várias fotos. A mão de obra lá é próxima, se não é próxima à escravidão. A realidade chinesa, você vê o trabalhador chinês, é muito normal, é comum você ver trabalhadores que chegam a dormir dentro das empresas, trabalhadores que trabalham mais de 10 horas diárias, mais de 12 horas diárias. Então, como é que você vai conseguir, imagina que você é um país desenvolvido, como você vai conseguir concorrer com um país como esse? Tá? Então, o importante você saber que o crescimento de países com o perfil da China e da Índia, eles crescem em função da mão de obra barata. E essa mão de obra barata vem em função da exploração da mão de obra, correto? Então, isso ajuda a explicar um pouco essa tendência ao equilíbrio das coisas. As economias dos países em desenvolvimento, que estão muito atrás dos países desenvolvidos, elas estão crescendo, estão se desenvolvendo, mesmo que seja às custas da exploração da mão de obra, mas estão crescendo. Enquanto isso, os países desenvolvidos, eles ainda mantêm as grandes empresas, mantêm muitas vezes os bilionários, enfim. Só que grande parte da população está perdendo seus empregos por causa dessa migração de emprego para países em desenvolvimento. Então, você vê muitas vezes países desenvolvidos estagnados ou crescendo pouco ou em recessão. Então, isso é explicado pela planificação do mundo, seria mais ou menos isso. A planificação do mundo também gerou alguns fenômenos até então não vistos. Por exemplo, vamos falar da marca indiana, a Tata Motors. Talvez você não tenha escutado falar sobre essa marca, mas essa marca, ela foi a marca que produzia, ou produz até então, eu não sei se ainda está sendo produzido no momento, pessoal, mas ela produz o Nano, que há pouco tempo atrás ele foi o carro mais barato do mundo, o carro fabricado mais barato do mundo. Essa fábrica, Tata Motors, ela pertence a um dos homens mais ricos da Índia, e ela, conforme eu falei, ela estava conseguindo produzir o carro mais barato do mundo, que era o Nano. Ao mesmo tempo, se você não ouviu falar do Nano ou da Tata Motors, com certeza você já ouviu falar da Land Rover e da Jaguar, duas marcas, dois ícones da indústria automobilística que produzem os carros de luxo mais conhecidos do planeta. Pois bem, talvez isso que eu vá contar você não saiba, mas a Tata Motors, a empresa que produz o carro mais barato do mundo, ela comprou de uma só vez, eu não estou falando em comprar primeiro uma, depois a outra. A Tata Motors comprou de uma só vez essas duas marcas que eu citei. Ela comprou a Jaguar e a Land Rover de uma só vez. Então, imaginem vocês, até pouco tempo atrás, era impossível imaginar uma coisa dessas. Uma empresa de um país em desenvolvimento, de um país pobre, comprando empresas reconhecidas mundialmente, pertencentes a países desenvolvidos. Pois bem, isso aconteceu, citando esse caso da compra da Jaguar e da Land Rover pela Tata Motors. Você acha que para por aí? Nós temos um outro exemplo. Eu tenho outro exemplo. Vou citar um exemplo que está um pouco mais próximo do Brasil. Com certeza você já ouviu falar da Ambev. Com certeza você já tomou cerveja e já ouviu falar dessa cervejaria. Ela é a dona de várias marcas de cervejas brasileiras. Pois bem, a Ambev, talvez você não saiba,
mas há anos atrás ela fez uma aliança com uma cervejaria belga, que eu não me lembro o nome agora, não me recordo, não vou arriscar, tá? Mas ela fez uma aliança com essa cervejaria belga e foi criada a InBev. Tá? A InBev ela é mais ou menos uma empresa a qual 90% ou mais do capital é brasileira, e aí ela se juntou com uma marca belga e ficou a InBev. Pois bem, você já ouviu falar da Ambev, talvez não tenha ouvido falar da InBev, mas você já ouviu falar com certeza da Budweiser, a cerveja que é um ícone norte-americano, uma das marcas de cerveja mais conhecidas dos Estados Unidos. Pois bem, talvez você não saiba, mas a Budweiser, a cerveja americana, a marca americana, ela foi comprada pela InBev. Tá? Ou seja, um brasileiro, que é o diretor da InBev, enfim, ele tomou conta de todas essas marcas, tá? Incluindo a Budweiser. Eu lembro que na época isso gerou vários protestos nos Estados Unidos. Alguns americanos inclusive protestaram, dizendo que a Budweiser era muito mais que uma marca, era um ícone americano que fazia parte da história dos Estados Unidos. Pois bem, ela foi comprada por uma empresa de um país em desenvolvimento. Então, esse conjunto de fenômenos que vem acontecendo ao redor do mundo, ele ajuda a explicar esse fenômeno. E ele ajuda, mais do que explicar, ele ajuda a ilustrar para você esse fenômeno. Como que as coisas vão ficar iguais? Tá? Lembrando, a planificação do mundo é uma tendência, tá? Uma tendência para que as coisas fiquem iguais. Então, na economia, você vê, por exemplo, eu estive há anos atrás na Dinamarca. Tá? Dinamarca é um país extremamente desenvolvido. E lá na Dinamarca eu vi mendigos pelas ruas, assim como eu vi pela Suécia e assim como você pode ver por vários países do mundo. Até pouco tempo atrás, essa reportagem eu vi bem recente, uma reportagem sobre os mendigos em Nova York, que está gerando cada vez mais mendigos pelas ruas, pessoas que não conseguem pagar o aluguel e vão para a rua mesmo, vão morar na rua. Então, nos países desenvolvidos, você vê uma realidade cada vez mais próxima que até pouquíssimo tempo atrás era uma realidade comum apenas aos países em desenvolvimento. E nos países em desenvolvimento, você vê algumas coisas como essa que eu citei, empresas desse país comprando empresas de países desenvolvidos. Você vê também, apesar da miséria que ainda existe, no Brasil, por exemplo, você vê em várias cidades, em várias regiões do país, a miséria que existe, essa miséria relativamente ela está diminuindo, a miséria absoluta, que é mais ou menos o que está acontecendo também em países como China e Índia. Então, essa questão, por exemplo, da compra, vou voltar na indústria automobilística, a questão da compra da Tata Motors, que é a empresa que fabrica o carro mais barato do mundo, ela comprando duas empresas de carro de luxo, ela também é explicada um pouco por causa dessa planificação. É como se fosse a planificação é como se fosse uma retroalimentação. Conforme vai planificando o mundo, conforme a economia vai ficando igual, essa população dos países em desenvolvimento, com certeza ela não tem o poder aquisitivo dos países desenvolvidos, com certeza absoluta não, mas ela é uma população que era extremamente miserável e digamos que ela virou pobre, digamos assim, houve um incremento da economia desses países, só que ainda não é um poder aquisitivo tão grande quanto os países desenvolvidos. Então, pense o seguinte, essa população, ela quer consumir alguma coisa. Então, imagine o seguinte, talvez essa população não tenha dinheiro para comprar um carro de luxo, como um carro da Jaguar ou da Land Rover, mas talvez ela tenha dinheiro para comprar um carro mais barato, como o Nano, por exemplo. Então, isso explica o sucesso de empresas que vêm investindo nesse público. Tá? Vou citar um outro exemplo para vocês, questão de companhias aéreas.
Você já ouviu falar de várias companhias e eu não sei, talvez você já tenha ouvido falar da Ryanair. A Ryanair é uma empresa, é uma companhia aérea indiana, tá? E ela é uma das companhias que vem obtendo mais sucesso nos últimos tempos. Então a Ryanair foi a companhia que começou com esse negócio de querer baratear custo dentro da aviação. Então você vê, antigamente, voar, por exemplo, vamos tomar como exemplo o Brasil. Voar no Brasil, ir de um trecho ao outro de avião, era uma coisa que não era acessível para as classes mais baixas, digamos assim, para a classe pobre, enfim, ou para a classe média, era algo muito caro. Então, empresas ao redor do mundo começaram a sacar que se elas reduzissem os custos e pegassem esse público, que é um público que está crescendo muito, elas iam melhorar a sua economia, iam melhorar os seus negócios. Então a Ryanair foi uma dessas empresas. Então ela começou tirando cada vez mais coisas durante o voo. Ela descobriu que existia uma parte do mercado que não se importava com a qualidade do serviço de bordo, digamos assim. Ela se importava em pagar mais barato. Então, uma empresa como essa, como a Ryanair, ela começou a apostar nisso, reduzir custos e reduzir custos. Eu não sei exatamente como está no momento, tá? Até seria legal para você, a respeito, para você pesquisar mais sobre esse assunto, você fazer uma pesquisa como essa. Mas eu li uma reportagem há um tempo atrás que a Ryanair ela já estava tendo dificuldades de baratear os seus custos. E ela estava pensando cada vez mais, como eu vou baratear mais ainda? Como eu posso baratear mais ainda os custos? Então, existiu uma ideia na empresa, eu não sei se isso foi para frente, eu não sei se ainda está em fase de instalação dessa ideia, não sei como anda, tá? Mas a ideia era a seguinte, era durante o voo começar a cobrar uma moedinha, enfim, dos passageiros que quisessem usar o banheiro dentro do avião, tá? Essa era uma ideia. Não sei se isso foi para frente, não sei se isso existe e não sei a que ponto anda, mas em algum momento se teve essa ideia. Durante o voo, além de você esses voos curtos dentro da Europa, enfim, dentro de outros países, além de você não ter acesso a refeições, enfim, você ainda ter que pagar para ir ao banheiro. Era uma ideia. Mas a companhia foi mais à frente ainda. Também houve num determinado momento uma ideia que era a seguinte, eu também não sei a quanto o andamento, quanto anda isso, o grau de avanço que está essa ideia, se ela deu certo ou não. Mas a ideia era a seguinte, a Ryanair especificamente, em voos curtos dentro da Europa, tem alguns voos que são muito curtos, ela pensou o seguinte, bom, a ideia, já reduzimos todos os custos com alimentação, com tudo que se pode imaginar. A outra ideia é começar a cobrar para os passageiros irem ao banheiro. E a outra ideia é a seguinte, como nós vamos botar mais passageiros dentro do avião? Mais passageiros, maior o lucro, conforme você sabe. Aí então veio uma outra ideia brilhante. A ideia é a seguinte, passageiros sentados ocupam muito espaço. Por que nós não colocamos os passageiros em pé durante o voo? Acreditem se quiser, essa foi uma ideia e eu não sei o grau de desenvolvimento, se ela pode ir para frente, se ela vai chegar um dia a existir, não sei, mas é uma ideia. Foi desenvolvido, projetado, foi feito apenas o projeto, aviões, ao invés de ter a poltrona normal, como você vai sentado, eles projetaram poltronas que você vai parcialmente em pé, como se você fosse escorado na poltrona. E você vai em pé com um cinto de segurança igual, normal, só que mais ou menos em pé. Isso aumentaria a capacidade dos aviões e de quebra reduziria o custo. Outra ideia. Então, você veja como essas empresas, como algumas empresas, elas se diferenciaram dentro do mercado, elas trouxeram um valor agregado completamente diferente através de ideias voltadas para esse público que quer pagar cada vez menos, tá? Então vejam como existem empresas que já perceberam a planificação do mundo e estão direcionando seus produtos para esse público.
Uma questão importante que muitas pessoas confundem. Muitas pessoas confundem a planificação do mundo com a globalização. Primeiro de tudo, são coisas distintas, são coisas diferentes. Planificação do mundo, conforme eu falei, é nivelamento, é igualar, tá? Isso é a planificação do mundo. Globalização é diferente. Pense o seguinte: para ser possível a planificação do mundo só está sendo possível porque houve em um primeiro momento a globalização. Então a globalização vem em um primeiro momento e depois vem a planificação. Imagine o seguinte: a globalização é como se antes da globalização fossem vários sistemas separados. Imagine os países. A comunicação era difícil, países eram mais isolados, enfim. A globalização ela foi aquilo que deu condições de comunicação entre todos os países. É como se ela tivesse derrubado as fronteiras. Isso foi a globalização. Globalização derrubou as fronteiras, comunicação, todos se enxergam agora, não há mais fronteiras. Isso é a globalização. Mas como em um sistema qualquer, seja um sistema químico, seja um sistema físico e seja um sistema econômico, ou seja um sistema social, quando ele se mistura, quando não há mais fronteiras, ele tende a um equilíbrio, ele tende a ficar homogêneo. Então essa homogeneidade é a tal da planificação. É diferente, não cometa esse equívoco. Globalização e planificação são coisas distintas. Alguns fatores que possibilitaram a planificação do mundo. Um deles, conforme eu falei, foi a globalização. Tá? E se você pegar alguns pontos mais específicos, você pode citar alguns casos pontuais que permitiram a planificação que você vê hoje. Por exemplo, imagine o seguinte: todas essas histórias que eu falei, Índia, China, Estados Unidos, Brasil também, Rússia, enfim, e outros países, imagine o seguinte: há muito tempo atrás, antes da globalização, não existia internet. Eu sei que para você que é um pouco mais novo, é um pouco difícil imaginar um mundo sem internet hoje, né? Praticamente impossível. Mas enfim, não existia internet. Então pense o seguinte: não existia um meio de você mandar informação de um lugar para o outro, mandar dados, mandar e receber dados de um lugar para o outro. Não existia rede para isso, não existia uma rede de fibras óticas suficientes, ou seja fibra ótica, ou seja de cabo, não existia uma rede que desse conta de conectar o planeta, tá? Não existia. A grande questão é o seguinte: quem é que fez essa rede? Como essa rede foi feita? Essa foi uma das forças que ajudaram a iniciar o processo de planificação do mundo, a chamada bolha da internet. Com certeza você já ouviu falar de muitas bolhas. A bolha da vez é a bolha do sistema imobiliário no Brasil. E nós vamos fazer um vídeo específico só sobre isso, explicando essa bolha. Vai ser um vídeo sobre a economia do Brasil, um vídeo completamente técnico para você entender por que está acontecendo a crise atual no Brasil. Voltando à bolha. Existem bolhas em todos os lugares do mundo. E existe bolha no sistema imobiliário, como aconteceu nos Estados Unidos, né, em 2008. Existe bolha no sistema imobiliário, como a que estourou agora no Brasil. Existem bolhas lá na antiguidade, na Holanda, a bolha de uma determinada flor que era vendida pelo preço de um carro, até que um determinado dia alguém pensou: por que eu vou pagar esse preço por uma flor? E ninguém mais pagou, estourou a bolha. Enfim, existem várias bolhas. O que é uma bolha, pessoal, do ponto de vista econômico? Uma bolha é quando várias pessoas começam a ganhar dinheiro dentro de um determinado setor. Até então não existe problema nenhum. A questão é quando todas as pessoas começam a investir no mesmo lugar, até que chega um determinado momento que não existe mais alguém que compre, só existem pessoas que vendam. Aí a bolha estoura. Então, para explicar um pouco da bolha da internet, que foi um dos pontos cruciais que permitiu a planificação do mundo hoje. Esse cenário que eu falei há pouco tempo para você é o cenário da internet. Não existia comunicação mundial, não existiam cabos, não existia fibra, enfim, não existia como se comunicar. Até que um determinado dia, uma empresa
percebeu que se ela fizesse a estrutura de conexão entre prédios de uma mesma empresa que ficavam em cidades diferentes, ou entre prédios de uma mesma empresa que ficavam em países diferentes, ou se eu quisesse conectar cidades, uma empresa que começasse a fazer essa estrutura, que começasse a passar esses cabos, essa conexão, ela poderia ganhar dinheiro. Ela fazendo toda essa estrutura, ela seria dona da estrutura e, consequentemente, ela alugaria essa estrutura para transmissão de dados. E era algo muito rentável, algo extremamente rentável, porque não existia estrutura nenhuma. Então, grandes empresas começaram a investir nisso, investir maciçamente. Começaram a produzir a estrutura entre um ponto e outro, entre o ponto X e o ponto Y, enfim, começaram a conectar o mundo. E elas ganharam muito dinheiro com isso, muito dinheiro mesmo, porque não existia estrutura suficiente. O problema é que, com determinadas empresas ganhando muito dinheiro, outras perceberam essa oportunidade também e também começaram a investir pesado em infraestrutura de conexão. E começaram a investir e a estrutura da rede mundial aumentou imensamente. Só que num determinado momento se percebeu que já se estava no meio de uma bolha. O que aconteceu? Era tanta gente investindo em estrutura, mas tanta gente, que daqui a pouco tinha estrutura sobrando para trafegar dados, estrutura sobrando. O que aconteceu? Esses países menos desenvolvidos, digamos assim, eu vou usar de novo o exemplo da China e da Índia, que eram países que não tinham condições de investir nessa infraestrutura mundial, eles se beneficiaram do investimento que nem foi feito por eles. Aquele aluguel, digamos assim, da rede para transmitir dados, que era extremamente caro, ele passou a ficar extremamente barato, ele caiu o preço. Por quê? Porque existia muita estrutura, muitos caminhos para transmitir dados e não existia tanta gente que quisesse usar essa estrutura. Com isso, baratearam os custos. Então, permitiu aquele exemplo que eu citei no início, da internet lá de transmitir dados do hospital, exemplos das empresas de contabilidade, e permitiu várias outras coisas, pessoal. Um dado importante, call centers, por exemplo, quando você liga, aqui no Brasil, você teve um problema, extraviou a sua bagagem no aeroporto, você liga lá para a companhia aérea, liga para um 0800 ou liga para o cartão de crédito, enfim. No Brasil, hoje, essas empresas ainda ficam aqui no Brasil, né? Você liga e cai no call center, alguém atende você em alguma parte do Brasil. Nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, como a Inglaterra, por exemplo, estou dizendo parte, estou sendo modesto, quase que 100% dos call centers não são mais dentro do país. É como se fosse uma situação mais ou menos assim. Você é um americano, você é um norte-americano, e você precisou ligar para o cartão de crédito, né? Digamos que você teve um problema com o cartão de crédito e precisou ligar. A sua ligação ela vai cair automaticamente lá na Índia, dentro de um call center da Índia. Lá na Índia alguém vai atender esse norte-americano, tá? Vai atender esse norte-americano com um sotaque igual ao norte-americano, e muitas vezes o norte-americano não vai nem perceber que ele teve um problema dentro dos Estados Unidos e quem resolveu o problema dele foi um indiano, num call center lá da Índia. Hoje em dia, esses call centers, para você ter uma ideia, eles recrutam pessoas e eles fazem treinamento de sotaques. Tá? Então você vai trabalhar num determinado call center que vai atender uma determinada empresa que fica localizada numa determinada cidade X. Esse funcionário ele vai ter que treinar o sotaque dele para ficar com o sotaque igual do que um norte-americano que atenderia ele dentro dos Estados Unidos. Então, é como se todos os serviços em massa começassem a passar para esses países em desenvolvimento. E pior do que isso, muitas vezes não só a empresa, o serviço vai para esse país, como vai a empresa inteira mesmo, vai a empresa inteira. E às vezes
junto com a empresa vai o diretor da empresa, ele se muda para esse país. Então olhe o incremento na economia desse país que está acontecendo. Tá? Então, mais ou menos isso, para não me estender muito, eu falei sobre a planificação do mundo, eu citei poucos exemplos que ajudaram a promover essa planificação, que permite essa planificação do mundo. Outro ponto importante, eu falei a importância da globalização. A globalização é mais um ponto que ajudou a planificar o mundo, a permitir essa planificação. A globalização não é a planificação, não são a mesma coisa, não cometa esse equívoco. Citei exemplos de empresas, de fenômenos de empresas que estão acontecendo, empresas de países em desenvolvimento comprando empresas de países desenvolvidos. Nós citamos empresas que estão obtendo grande sucesso por causa de um investimento em uma parcela da população que está chegando em função dessa planificação. Tá? Se nós citarmos, apenas para acabar rapidamente, dentro do Brasil nós temos esse exemplo também. O Brasil vive uma crise, mas a longo prazo a tendência é planificação, a tendência é a economia do Brasil planificar. Tá? Conforme eu já falei, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre a economia do Brasil, um vídeo técnico, por que está acontecendo a crise. Então, a tendência do Brasil também, até da própria Rússia, enfim, é planificar a longo prazo, é planificar junto com esses países. Outra coisa importante, aproveitando que a gente está fazendo esse vídeo, uma coisa importante, nunca fale o termo pirâmide social brasileira, nunca mais use esse termo. O Brasil já foi uma pirâmide, o Brasil era uma pirâmide. A base da pirâmide, a maior parte, a classe pobre, extremamente pobre, né? Enfim, no meio da pirâmide, a classe média, um pouco menor que a classe pobre, enfim, detentora de menos recursos, enfim, somando, né, a pirâmide, classe baixa, a base da pirâmide, classe média, um pouco menor no meio da pirâmide, e a classe rica no topo da pirâmide, né, uma classe menor que detinha a maioria dos recursos. Hoje em dia o Brasil não é mais uma pirâmide, tá? O Brasil deixou de ser uma pirâmide social faz um tempinho já. Hoje a maior classe dentro do Brasil é a classe média. Então o Brasil hoje é como se fosse mais ou menos um sinal de mais, né? A classe média é a maior no meio eu já ia falar pirâmide de novo. A classe média é a maior, em cima da classe média a classe rica, que é a menor de todas, a classe média, e embaixo da classe média a classe pobre, que é menor que a classe média hoje. Tá? Como é medido isso? É medido pelo consumo. Existe muita contestação, classe média, mas só que compra tudo a prazo no Brasil, enfim, mas a medição é essa, não vou entrar nesse critério. A questão é que muitas pessoas que eram da classe baixa estão na classe média e o Brasil não é mais uma pirâmide. Tá? Já ia esquecendo, não posso esquecer, para você se aprofundar mais a respeito da planificação do mundo, um livro que eu indico, um livro fantástico, O Mundo é Plano, tá? O nome do livro. O título original do inglês é The World is Flat. O autor é o Thomas Friedman. Thomas Friedman é o autor. Tá? O Mundo é Plano. Ele é um livro que já tem várias edições e ele ficou durante um longo tempo na lista dos primeiros colocados do The New York Times. Tá? Um livro fantástico, recomendo. Então, tomara que eu não tenha esquecido de falar nada sobre a planificação. Eu acho que como resumo é mais do que suficiente, né? A gente já está com mais de 40 minutos de vídeo, mas a planificação é isso. Tá? Se você quiser se aprofundar, leia mais, leia esse livro que eu indiquei e fique atento ao seu redor, todos os fenômenos que vêm acontecendo, e você vai ver
diretamente ou indiretamente eventos acontecendo, todos em função de um acontecimento global que é a chamada planificação do mundo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Obrigado por você que está assistindo até agora. Se você não está inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Tá? Esse canal, a grande maioria dos vídeos é destinada à resolução de exercícios com cálculos mais complexos ligados à engenharia, só que nós estamos começando aos poucos a colocar vídeos também explicativos sobre fenômenos que vêm acontecendo mundialmente e que estão diretamente ligados à engenharia. Então você vai se habituar a ver também aqui explicações sobre algumas crises econômicas, você vai começar a se acostumar a ver aqui também explicações sobre outros fenômenos, enfim. E nós vamos tentar colocar o máximo possível tudo que você pode imaginar aqui que esteja ligado à área da engenharia, certo? Para encerrar, agora eu prometo que é para encerrar, essa planificação do mundo, você que é estudante, tá? Como ela afeta você? Isso é muito importante que eu vou falar. Ela afeta da seguinte maneira: se antigamente você morava numa determinada região X, onde você detinha nessa região um determinado nível de qualificação acima do restante dessa região onde você estava inserido. Se antigamente o cenário era esse, você estava despreocupado. Eu estou mais qualificado, eu estou num nível mais qualificado do que a média daquele lugar onde eu estou inserido. Com a planificação do mundo, você tem que tomar muito cuidado. Agora, nada impede que um indiano, um chinês, um americano, um europeu, enfim, o que for, ele vá para o seu país e pegue o seu emprego. Com a planificação do mundo, a competição agora é global. Não existem mais barreiras para a competição, inclusive no mercado de trabalho. Tá? Então você tem que se qualificar a nível global, por isso é tão importante a melhora do nível de educação do país. Você tem que estar qualificado em um nível global para poder competir a um nível global. Tá? O que acontecia, talvez aconteça, não sei, não vou entrar nesse mérito, mas o que já aconteceu há um tempo atrás? Você via muitos brasileiros indo lavar louça na Europa, trabalhar em serviços não tão tops, digamos assim. E ao mesmo tempo você via europeus vindo para o Brasil para trabalhar aqui. Só que eles não vinham aqui para lavar louça, né? Eles vinham para ocupar os cargos mais altos dentro das empresas. Então, infelizmente ou felizmente, não sei, se você analisar as empresas com valor agregado maior no país, os cargos mais altos dentro das grandes empresas, você começa a ver que o índice de estrangeiros extremamente qualificados é maior. E isso é por causa da planificação. Então, esteja qualificado não para trabalhar na sua cidade ou onde for, esteja qualificado para trabalhar em qualquer lugar do planeta, certo? Esteja qualificado para competir de maneira global. Certo, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, então, obrigado. Agora encerrou mesmo, tá? Agora acabou mesmo, não vou me alongar. Obrigado. Se inscreva no nosso canal para você ficar ligado em todos os vídeos que são colocados semanalmente, tá? Também, se você quiser me adicionar no Google Mais ou Google Plus, pablo.belchor@gmail.com.br, pablo.belchor@gmail.com.br. Também tem a nossa página, fanpage no Facebook, Professor Pablo M. Belchor, eu acho que é M, não sei se é M.Martins.Belchor, enfim, é fácil de encontrar lá. E também tem o meu Twitter, ou Twitter, né, como falo, é Pablo M. Belchor. Tá? E volta e meia a gente faz umas aulas ao vivo aí para fixar alguns conteúdos. Um abraço, pessoal, até mais, até a próxima, tudo de bom. Valeu!